Ok, então qual foi aqui a ideia, né, da nossa aplicação de hoje, do nosso sistema? A gente criou aqui um pequeno sistema e aí nesse sistema vai acontecer o seguinte: eu fiz aqui uma consulta e aí eu tenho uma lista de clientes e países. E o que é que eu posso fazer? Eu estou utilizando aqui o filtro refinado para filtrar os clientes. Então eu posso, por exemplo, selecionar somente os clientes aqui do país Colômbia. E aí eu criei aqui 2 botões para marcar todos ou desmarcar todos. Então eu posso, por exemplo, desmarcar todos, ele vai desmarcar. Ou eu posso marcar todos, ele vai marcar de acordo com o país selecionado. E aí a partir dessa seleção eu posso enviar um e-mail. Esses 30 clientes aqui que ele selecionou são aqueles 30 da Colômbia, aqui. E aí aqui eu posso selecionar um modelo e fazer o envio do e-mail com a macro SC Mail Send do ScriptCase. Então, nós vamos criar aqui as aplicações para a parte de clientes, essa aplicação de consulta e a aplicação também de formulário, para adicionar aqui os novos clientes. A gente vai fazer as aplicações aqui para o modelo, para poder criar aqui templates, né, de e-mails. E a gente vai fazer também aqui essa aplicação de envio, que é um controle, que aí é todo feito aqui manualmente. Eu vou mostrar para vocês como manipular aqui a aplicação de controle. E finalmente a gente vai mostrar, depois que eu terminar aqui esse sisteminha, como a gente faz com outros sistemas aqui um pouco mais complexos, ok? Então vamos lá, eu vou, como eu falei, criar o sistema desde o início. Então eu vou voltar aqui para o meu ScriptCase e criar um novo projeto, assim a gente pode acompanhar essa parte inicial também para quem está começando aí avaliando o ScriptCase. Então vamos lá, criar um novo projeto. Deixa eu só deslogar aqui, mudar o idioma da interface para português. O meu ScriptCase está instalado num servidor web, tá? É o ru.st, o servidor parceiro aqui nosso, e ele está instalado lá. Então todo o processo está sendo online. Eu posso inclusive enviar para vocês esse link aqui, vocês são capazes de acessarem aí e visualizarem o sistema. Estou enviando aqui para todo mundo o link, quem quiser já ir olhando aí algumas coisas. Aqui dentro do ScriptCase eu tenho também um banco de dados nesse mesmo servidor, que é MySQL, então ele está instalado no mesmo servidor. Vou fazer uma conexão local no servidor para esse banco de dados. E as tabelas já estão criadas, certo? Eu vou disponibilizar depois as tabelas para vocês. Mas aí a gente vai utilizar aqui o dicionário de dados para traduzir as tabelas, porque eu quero ter sempre o meu sistema em mais de um idioma. Então, eu tenho também aqui um repositóriozinho de códigos que eu vou utilizar durante o seminário. Eu vou enviar também esse link para vocês, é um notepad aqui, um bloco de notas online. Então deixa eu enviar também aqui para vocês esse repositóriozinho de códigos, para quem queira aí fazer de repente, criar junto comigo e tal, ou criar depois sozinho, já fica aí o repositório de códigos. Então vamos lá, vou criar aqui o meu novo projeto. E aí esse projeto, vou dar o nome aqui de Mailing Project Final. Adicionaremos uma imagem. Essa imagem é só para reconhecer o projeto mesmo dentro do ScriptCase, não tem muita utilidade dentro do projeto. Aqui a gente vai selecionar os idiomas, vou colocar aqui português e vou colocar também espanhol. Então a gente vai ter o sistema em 3 idiomas, certo? Vou selecionar aqui o char7. Esse char7, lembrando, é sempre de acordo com o char7 das suas tabelas lá no banco de dados, para não dar aqueles problemas de caracteres no futuro lá das aplicações. Então observar qual o char7 que foi criado, caso não tenha sido você, observar o char7 lá no banco para criar aqui as aplicações com o mesmo char7. Essas opções da criação do projeto, do passo a passo, elas podem ser alteradas depois. Então caso você crie aqui com o char7 errado, pode voltar aqui na parte de projeto, propriedades, ele volta para o passo a passo para você alterar alguma coisa. Vamos então aqui selecionar um tema, né? A gente sabe que o ScriptCase ele já disponibiliza temas, e aí fica muito mais simples se você utilizar os temas do ScriptCase. Então você pode utilizar os temas do ScriptCase e customizar em cima desses temas, ou você pode criar seus próprios temas, mas aí você vai ter que criar o projeto em cima de algum tema de qualquer forma, e caso queira trocar, vai ter que criar e trocar depois. Então vamos criar aqui, usar com esse Picton Blue e avançar.
Nesse quarto passo, a gente vai fazer a conexão com o banco de dados. Então, deixa eu só pegar aqui minha senha. Como eu falei para vocês, eu estou num ambiente online, meu servidor está online e o meu banco de dados está lá nesse mesmo servidor. Então, aqui vai ser localhost e aqui eu vou colocar a senha lá do meu servidor e o usuário, certo? Caso você esteja utilizando o script case no seu computador local, na sua máquina local, e queira fazer uma conexão remota, pode também. Você vai só informar aqui o IP ou o domínio do seu servidor, verificar lá se o banco de dados que está instalado no servidor tem as devidas permissões para acesso remoto, e aí você pode fazer uma conexão remota. Ou você pode espelhar as tabelas no ambiente local e fazer local e depois exportar para o ambiente web, tá? Deixa eu ver aqui se vai listar minhas tabelas, ok. Então eu vou utilizar aqui essa tabela, testar a conexão e finalmente criar. Então já tenho minha primeira conexão. Se eu precisar, eu posso ter outras conexões com a mesma base ou com outras bases. O Script Case possibilita isso, esse acesso dinâmico a diferentes conexões, que aí sempre que você for criar uma conexão, você vai precisar criar uma aplicação, você vai precisar criar aqui uma conexão, certo? Então, esse projeto de hoje, como eu falei, a gente vai utilizar uma aplicação para um módulo de cliente, módulo de envio e modelos, né, os templates. Então eu gosto, antes de começar a criar as aplicações, eu gosto sempre de vir aqui nas pastas e criar logo as pastinhas para minhas aplicações, para deixar já organizado. Então vou criar aqui uma pastinha para colocar o meu menu. Ok, vou criar aqui mais uma pastinha dentro de root para o meu módulo de clientes. Mais uma aqui para modelos, 02 modelos. E aqui a terceira, a última, que é, deixa eu voltar aqui que eu coloquei dentro de envios, para envios. Ok, assim eu posso organizar melhor as aplicações dentro das pastinhas e quando tiver várias aplicações, ter tudo um pouco mais organizado. Então a gente vai começar pelo menu, e aí eu vou criar aqui um menu, uma aplicação de menu, já para a gente ter uma noção de como o nosso sistema vai se organizar. Então da mesma forma que eu criei as pastinhas, eu vou criar aqui os itens. Então vou criar aqui 4 itens, o primeiro vai ser clientes, o segundo vai ser modelos, o terceiro envio e o último sair. E aí depois a gente vai só adicionar as aplicações aqui para dentro desses itens. Sair, eu vou modificar aqui o target para sair e vou buscar aqui um outro template. Deixa eu ver onde é que ele tá, um que eu gosto de usar, que é esse aqui, certo? Então aí ele já vai montar o menu e para ficar igual a esse que a gente tem, eu vou precisar ativar a barra de ferramentas, aliás, o cabeçalho, desculpem. Aqui na parte de layout, exibir cabeçalho sim, sistema de envio de e-mails. E aí, isso aqui vai ser o título, né, da nossa aplicação. E aí eu vou posicionar aqui nas variáveis quais são as variáveis que eu vou querer usar no cabeçalho. Essas variáveis, elas vêm do template de cabeçalho que está sendo aplicado por default nessa aplicação. Você pode mudar esse template ou criar seu próprio template também. Então, vou colocar aqui o título, aqui na linha 1, coluna 2. E aí ele vai se organizar, por exemplo, linha 1, coluna 2 vai ser do lado esquerdo, aliás, coluna 1 vai ser do lado esquerdo, coluna 2 do lado direito, e aí você vai definir lá no template a quantidade de linhas e se precisar mais espaço, mas esse daqui que está aqui já dá pra gente usar. Deixa eu colocar aqui, a gente colocou lá no outro, criado por script case, e aí vou colocar aqui a data, e aqui a gente vai colocar o usuário.
A gente não tem, mas a gente pode no final colocar um módulo de segurança para adicionar aqui o usuário logado, uma variável com o usuário logado. Deixa eu procurar aqui um ícone para a gente colocar lá no nosso, deixa eu ver se está por aqui, esse aqui. A gente pode subir aqui, né, imagens do computador, ou pode utilizar aqui algumas já que o ScriptCase disponibiliza. Então, a gente já vai ter lá o nosso cabeçalho, nosso menu. Ok. E você pode adicionar também o rodapé, etc. Vamos lá, então, agora começar a criar as aplicações, ok? A nossa primeira aplicação vai ser a aplicação de cliente. Sendo que essa tabela que eu estou utilizando aqui é uma tabela... deixa eu abrir aqui o banco de dados para vocês visualizarem as tabelas. É uma estrutura muito simples de base de dados. A gente tem aqui o Database Builder, que é como se fosse um PHP-MyAdmin, que já é integrado no ScriptCase, para a gente poder visualizar as tabelas. Então, eu tenho aqui somente 3 tabelas. Uma para cliente, outra para plantilha, que é modelo, né? Template, e países. Então, é uma estrutura muito simples. Eu só tenho aqui 3 tabelinhas. Então, essas tabelinhas estão com os campos em espanhol. Caso eu não queira mexer na estrutura da tabela, eu posso usar o ScriptCase e criar um dicionário de dados. Então, é isso que eu vou fazer também para mostrar para vocês aqui o dicionário de dados. Então, vamos lá na parte de ferramentas e dicionário de dados. Então, eu vou criar um dicionário de dados em cima dessa tabela. Vou colocar aqui mailing, conexão sim, criar dicionário de dados. E aí o ScriptCase cria uma tabela de associação para eu poder depois traduzir, ou mesmo eu posso também colocar, por exemplo, deixa eu entrar aqui para vocês, o tipo de dado. Então, uma vez se eu colocar aqui no dicionário de dados, toda vez que eu criar uma aplicação com essa tabela, ela já vai vir com essa definição aqui, que o que é que o ScriptCase faz? Ele pega o default do banco de dados. Então, aqui ele está número, porque o campo lá é inteiro, ele tá texto porque o campo lá é varchar. Ele vai pegando o básico lá do SQL. Mas aí dentro do ScriptCase você tem uma série de tipos de dados que você pode aplicar, que o ScriptCase tem inclusive já validações específicas. Então aqui você já pode definir dentro do dicionário de dados, e isso já vai estar definido para a aplicação quando você criar com base nessa tabela. Mesma coisa aqui para tamanho de campo, se clicar aqui no maisinho tem outras opções, então você pode já fazer uma organização aí das tabelas antes de sair criando as aplicações. Então, interessante esse trabalho aqui. E aí ele transforma tudo em variável, né? A partir de agora a gente vai trabalhar com variáveis para que eu possa ter o sistema já internacionalizado. Então, deixa eu só salvar aqui e a gente vai traduzir as 3 tabelas. Para traduzir eu preciso entrar na parte de tradução, que fica aqui em localidades, idiomas da aplicação. Então, uma vez que eu criei lá o dicionário de dados, ele vai incluir as tabelas aqui na minha pastinha de mensagens do projeto. Então, eu tenho aqui as mensagens do ScriptCase, que são as coisas que o ScriptCase já traduz automaticamente, botões, mensagens internas, que você pode customizar também, se for necessário. E aqui a gente tem as tabelas desse sistema, dessa base que a gente acabou de importar. Então, eu vou só dar uma arrumada aqui na do português, colocar aqui nome, e-mail, país, selecionado. Só para a gente dar uma organizada. Salvar. Aqui na parte de template, nome, assunto e mensagem. Na parte de países, eu vou colocar aqui nome e código, somente isso. Essa tabela de países é uma tabela de apoio para a gente fazer lá a visualização dos países, mas as tabelas principais é clientes e modelos, ok? Então, a gente com o dicionário de dados já pode começar a criar as aplicações agora. O que a gente pode fazer também para já deixar alguma coisa padrão antes de começar é organizar aqui os valores padrão, que aí toda vez que o ScriptCase cria uma aplicação nova, ele já coloca lá botões, já entra um monte de coisa. Então, se você quiser remover ou customizar, você já pode customizar aqui nos valores padrões, e aí depois, quando criar a aplicação, ele já vai vir com esse padrão aqui que você definir, certo? Então, vamos criar uma consulta. Eu tenho 2 formas de criar as aplicações. Eu posso criar uma aplicação única, que assim eu vou criando uma por uma, ou eu posso criar em lote.
Então, em lotes, por exemplo, a gente precisa criar para cliente uma consulta e um formulário. A consulta para eu visualizar os dados e o formulário para eu inserir os dados. Então, se eu vier aqui e clicar, ele já cria o formulário e a consulta. Então, eu posso avançar aqui, gerar o fonte, e aí ele já vai criar as duas aplicações para mim ao mesmo tempo. Então, sempre que você está criando um sistema, você vai precisar criar formulários e consultas. Você pode ir lá e já marcar todas as tabelas de formulários e consultas e criar. Então, deixa eu só mover aqui para a nossa pastinha de clientes. Ok, então tá aqui na nossa parte de clientes. E aí, deixa eu abrir a consulta e executar. Essa consulta vai ser a nossa consulta de clientes, para a gente selecionar os e-mails. Então, a gente vai modificar um pouco ela aqui e fazer com que ela fique com filtro refinado, etc. Então, para começar, eu vou vir aqui na parte de campos, vou remover aqui alguns campos que não me interessam, como esse campo ID e o campo, deixa eu ver outro, web também não preciso, nome, país, e-mail, selecionado. Ok. Deixar somente esses campos aqui, para ficar um pouco mais simples. Eu posso também tirar um pouco da parte do cabeçalho, que ele vem aqui já cheio de botões. Eu posso não querer todos esses botões, então eu posso ir lá na parte de barra de ferramentas e remover aqui alguns botões, caso eu não queira ter essas opções, certo? E aí ela fica um pouco mais limpa aqui em cima. Eu posso também tirar esse cabeçalho, caso eu queira que a aplicação fique um pouco mais clean. Por exemplo, esse aqui é o link com o formulário. Se eu clicar aqui, ela já abre o formulário para eu editar esse registro. Ou eu posso criar um novo, clicando aqui no botão novo. Esse outro botão aqui é o detalhe da consulta, que não é muito útil algumas vezes. Então, você pode desabilitar esse módulo. A gente tem aqui os módulos da grid. Eu vou desabilitar o módulo de detalhe. E vou desabilitar também resumo e gráfico, porque nessa aplicação eu não vou utilizar esses módulos aqui. Eu vou utilizar somente consulta e talvez filtro. Então ela já fica um pouco mais leve, né, também, porque eu não vou ter tantos componentes lá dentro. E aí a gente tem aqui o país, tem os clientes, eu tenho aqui uma lista de clientes, são clientes fictícios, né? E aí eu vou trabalhar com esse campo selecionado, para a gente selecionar aqui dentro da aplicação, e também com o filtro, né? Então, vamos aqui fazer o tratamento do campo, de cada um dos campos. Primeiro, eu vou aqui no campo país. O pessoal está falando sobre o microfone, não sei se todo mundo está me ouvindo. Uma pessoa aqui disse que o microfone parou. Vocês estão me ouvindo? Ok. Talvez tenha sido... Ok, Fernando. Obrigada. Fernando disse que já voltou lá. Então, vamos lá. Vou aqui no país, só para a gente fazer um lookup. No ScriptCase tem essa opção aqui de lookup, para selecionar os países, para visualizar os países, na verdade, ao invés do código. E aí ele já mostra o nome do país, aqui para mim no campo país. E no campo selecionado, eu vou fazer um lookup manual, que são as duas opções de lookup. A gente tem um lookup automático, que é quando eu tenho uma tabela já dentro do meu banco, dentro da minha base, que é esse caso eu tenho uma tabela de países. Para o selecionado, eu tenho somente dois status, 1 ou 0. Então, eu vou precisar aqui que ele faça um select manual, um lookup manual. E aí eu vou dizer que quando o valor for 0, ele vai colocar um tracinho. E quando o valor for 1, ele vai dizer que está selecionado, sim. Ou qualquer outra coisa que você queira incluir aí, certo? Então, a gente pode mexer aqui no alinhamento. Posso colocar aqui, deixa eu ver, alinhamento horizontal do título. Vou colocar centralizado. E deixa eu ver aqui em cima se tem alguma coisa para centralizar. No meio, centralizado, porque aí eu quero esse selecionar no centro. Ficou ainda do lado de lá. Topo.
Tá fugindo aqui a opção, mas deixa assim mesmo, depois a gente mexe. Deixa eu ver se eu já coloco mais alguma coisa aqui. Não. Ok, assim. E aí a gente vai, para selecionar ou não, aqui ele só vai me dizer se está selecionado sim ou não. Mas aí eu vou criar um outro campo, e aí um campo tipo imagem para fazer a ligação e poder selecionar dinamicamente dentro da consulta. Porque eu estou fazendo isso na consulta? A gente sabe que a consulta é um pouco mais fechada. Ela não faz alteração na tabela, né? Por questões de segurança. Alterações de tabela a gente faz com formulário. Então, eu quero selecionar aqui dentro, por exemplo, eu tenho um botão aqui do lado para eu clicar e selecionar esse cliente. Alguma coisa assim. Então, no Scriptcase a gente pode trabalhar isso com campos. Eu vou criar aqui um novo campo. E aí eu vou chamar esse campo também de selecionado. Selecionar, uma coisa assim. Selecionar. Campo tipo texto mesmo, não. Campo tipo imagem. Um campo tipo imagem. Porque aí esse campo tipo imagem eu posso subir uma imagem. E essa imagem vai servir como se fosse um link. Vou colocar aqui esse maisinho mesmo. Você pode colocar aí outra imagem. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai adicionar o campo ao lado. Certo? E aí eu posso vir aqui clicar para selecionar. Pode ser uma caixinha, enfim, você vai selecionar a imagem aí mais adequada. Mas aí aqui ele não faz nada ainda. Para ele fazer esse processamento que eu quero aqui, eu quero clicar no mais e ele selecionar ou desselecionar. Eu vou criar uma outra aplicação e vou fazer aqui um link aqui dentro do campo. Então, que aplicação tem que ser, né? Essa outra aplicação. Ela vai ser uma aplicação blank. Porque a aplicação blank ela vai dar esse apoio para mim. Sempre que eu precisar fazer alguma validação, alguma coisa que seja mais de regra mesmo de negócio do meu sistema, eu posso utilizar a aplicação blank. Então, nesse caso vai ser um processamento bem simples. Eu vou criar aqui o blank. E aí esse blank ele vai selecionar de acordo com o clique lá. Então, deixa eu vir aqui no meu repositóriozinho de códigos, app blank para o campo selecionar. Então, eu tenho aqui o códigozinho, vou voltar lá. Então, o que é que ele está fazendo aqui? Ele vai utilizar um parâmetro, né, que esse parâmetro vai ser passado pela aplicação grid, e ele vai verificar se é 1 ou 0. Então, se for 1, ele vai marcar para selecionar, ele vai diretamente na tabela e vai mudar lá o status para 1 ou para 0. E se for ao contrário, ele vai fazer o mesmo também, certo? E no final ele redireciona para a grid. Então a gente está utilizando aqui essa macro exec_sql, que é uma macro que executa um comando na base. Então ele está fazendo um comando na base sem eu precisar do formulário. Ele vai lá, faz um update na tabela de cliente, de acordo com o valor e com o parâmetro que eu estou passando, e vai mudar de 1 para 0 ou de 0 para 1, de acordo com o meu clique lá. E ao mesmo tempo ele já direciona logo, vocês vão ver que a aplicação vai dar um refresh. E aí você pode fazer isso de outra forma também, mas aí aqui é só uma das opções, certo? Então, com esse blank aqui eu vou somente gerar, porque ele não tem interface, se eu colocar para executar não aparece nada, ele só vai servir para esse processamento. E aí voltando lá na consulta, eu vou criar aqui um novo link, e aí a aplicação blank, eu vou utilizar aqui no link, e ele vai me pedir justamente os dois parâmetros que eu coloquei lá, que eu quero que ele passe o ID e também o estado, né? O ID vai vir aqui, o ID da tabela, e aqui vai vir o estado, se é 0 ou se é 1. Então aqui no link eu vou passar para o selecionado, eu vou passar o estado, o status, né, se está selecionado sim ou não, e aqui para o parâmetro eu vou passar o ID. Então vamos ver aqui se ele vai funcionar. Abrir na mesma janela, salvar. Ok. Então aqui esses estão selecionados. Deixa eu ver aqui se ele pega algum. Pronto, aí ele marcou, ele deu aquele refresh que eu falei, porque ele redireciona para a mesma aplicação. E aí ele seleciona, se eu clicar novamente, ele deseleciona. Certo? Só um processamento simples para a gente fazer aqui dentro da própria tela da consulta, sem precisar. Eu posso fazer isso no formulário também, lá no formulário, marcar selecionado de 0 para 1, mas aí eu não preciso fazer todo esse... Caso eu também não tenha esse formulário aqui disponível, posso fazer direto na consulta. E aí eu quero fazer aqui uma outra coisa, que é aplicar o filtro refinado e colocar aqueles dois botões lá para selecionar todos ou desselecionar todos.
Então, para isso, a gente vai aqui dentro da consulta, a gente tem a opção de filtro refinado. Vou selecionar aqui os campos, e aí para o filtro refinado eu vou selecionar o campo país e o campo selecionado. E aí ele vai exibir, eu posso fazer aqui algumas edições, no país iniciar aberta, ver mais, de 10 em 10. Ok. Só para a gente não precisar ver todos os países lá, ele faz um limite de 10 em 10. Né? Então ele mostra aqui o país, eu posso ver todos ou ver menos. E aí ele tem aqui selecionado e não selecionado, eu posso marcar todos os selecionados e desmarcar com esse botão que eu vou criar, ou eu posso marcar um país, eu quero enviar e-mails para todos do Equador, então eu marco aqui o país Equador, seleciono todos. Dessa forma que eu coloquei aqui, eu tenho que selecionar um por um, também não fica legal. Então a gente tem formas diferentes de fazer as coisas, né? Então a ideia aqui dos nossos seminários é só, esse sistema que eu estou fazendo é só uma desculpa para mostrar para vocês algumas funcionalidades. Tá certo? Então, por exemplo, a gente poderia aplicar esse processamento de selecionar todos com o botão Run, que a gente tem no Script Case, ou a gente pode criar o nosso próprio botão. Eu optei por criar o nosso próprio botão para mostrar para vocês como é a criação de botões, tá certo? Deixa eu ver aqui. Ok. Diógenes fez uma pergunta lá, mas daqui a pouco eu dou uma olhada, tá, Diógenes? Só pra gente não perder aqui o ritmo. Então, vamos lá, vamos criar os botões agora, né? Então, eu vou criar um botão para selecionar. Eu vou chamar ele aqui de selecionar todos. E ele vai ser do tipo PHP. Eu falei para vocês, a gente tem aqui um botão Run, tem um PHP, tem um de ligação. Eu vou criar ele como PHP. E aí ele vai abrir aqui essa área onde eu posso programar o que é que eu quero desse botão. Então, no caso de selecionar, vou vir aqui no nosso repositório. Eu tenho que marcar todos. É esse códigozinho aqui. O que é que eu vou precisar que ele faça, certo? Eu vou precisar que ele dê um update. Eu vou colocar aqui o SQL, só que o SQL eu só vou usar aqui. Então, eu já estou dizendo aqui que ele vai dar um update na tabela de cliente e vai mudar o selecionado para 1, que é a opção sim, né? Porque eu quero que ele selecione. E aí, ele está fazendo aqui a utilização dessa macro, que é scWhereCurrent, que o que é que ela vai fazer? Ela vai verificar se tem algum filtro, ela vai pegar somente o que está ali selecionado, porque eu posso eventualmente estar com todos os registros, ou eu posso estar com algum filtro aplicado. Então, no caso desse filtro estar aplicado, utilizando aqui essa macro, ele vai pegar somente essa galera que está com o filtro aplicado. Quando a gente verifica aqui quem são os filtrados, a gente executa o SQL, e aí ele vai executar esse SQL aqui com a macro, e eu coloquei um eco aqui só para ser como a título de teste. Na aplicação você não precisa colocar esse eco não, mas eu coloquei aqui só para a gente ver se a gente está filtrando de acordo com o selecionado, para fazer um teste, tá certo? Então, quando a gente executa aqui, ele vai colocar lá o botão, selecionar todos. Então, deixa eu pegar aqui uma galera que não está selecionada. Pronto, aí eu marco aqui selecionar todos e ele seleciona. Certo? E aí eu vou fazer a mesma coisa parecida para o botão de selecionar. Então eu vou criar aqui um outro botão, eu vou colocar desmarcar todos, também vai ser PHP. E aí, nesse de desmarcar é mais simples, porque eu só vou precisar trocar o status, que ele não vai precisar verificar a questão do filtro. Então, eu vou só colocar aqui para ele fazer um update nos clientes, e aí para marcar como de 0 para 1 e executar o SQL. E no final, colocar uma mensagem aqui de confirmação, só para a gente testar. Então, ele está marcado, se eu colocar desmarcar todos, agora todos estão desmarcados e ele desmarcou. Selecionar todos. Aí, se a gente ver aqui no filtro, ele colocou aqui a mensagem que a gente informou, e aí ele informa o filtro, que aqui, como eu falei, é só pra gente testar se o filtro estava pegando. Então, ele pegou aqui o país Guatemala, de acordo lá com a nossa seleção.
Então, selecionou somente Guatemala, certo? Então, aqui, esse exemplo aqui bem bacana para a gente utilizar aí em outras aplicações. E aí tá pronta a nossa consulta aqui de selecionar cliente. Eu vou voltar rápido no formulário, só para a gente fazer algumas configurações aqui rápidas, para ele ficar mais organizado. O formulário que o ScriptCase criou, automaticamente ele veio dessa forma aqui. E aí o que é que eu posso fazer aqui? Colocar um campo obrigatório, fazer aqui esse selecionado, por exemplo, tá 0 ou 1, eu posso fazer um select manual também para a pessoa poder escolher. Então vamos fazer aqui rapidinho. Eu vou no campo país primeiro, fazer o select automático. Então aqui no formulário funciona diferente da consulta, eu preciso trocar o tipo de campo. Então eu vou procurar aqui o campo select. E aí ele vai abrir aquele checkbox para mim selecionar aqui a tabela. Lá na consulta, como a gente viu, a gente habilita uma opção lookup da grid, alguma coisa assim. E aqui no formulário não, eu preciso mudar o tipo de campo. Porque aí quando eu mudo o tipo de campo, ele vai lá e modifica para mim e cria um select aqui de países. E para o campo selecionado, eu vou colocar aqui mesma coisa, só que eu vou usar o tipo de seleção rádio, que aí ele me dá a opção que eu posso selecionar ou um ou outro. Então eu venho mais uma vez para manual, eu vou colocar assim para 1, incluir, e não para 0, incluir. Aqui vou colocar 2 colunas para ele ficar um ao lado do outro, e aí ele vai ter essa organização aqui, sim ou não, e aí eu salvo. Ok? Então terminamos o nosso módulo de cliente. Vamos para o próximo módulo agora, que é de modelos, para a gente criar os modelos dos e-mails. Vou fechar aqui essas aplicações e vou vir aqui nos modelos e vou criar uma consulta também. Alguma dúvida com relação do que eu fiz aqui até agora? Não? Antes da gente começar. A pergunta do Diógenes era a seguinte: como capturar a seção do login para usar esse recurso com várias empresas? A questão do login a gente vai ter que ver lá no final, Diógenes, que aí a gente vai ter que aplicar o módulo de segurança, e aí no módulo de segurança do ScriptCase ele já disponibiliza uma variável lá de seção, uma variável global, que a gente pode capturar o usuário logado e fazer as validações dentro do sistema. Mas aí a gente deixa mais para o final. Tá certo? Então, pessoal, pelo andar da carruagem aqui, a gente ainda vai precisar de mais, acho que mais uns 30, 40 minutos. Então, como eu falei para vocês, quem vai ficar, essa parte segunda agora vai ficar um pouco mais bacana, assim, mais avançado. Então, quem depois tiver que sair, não se preocupe que eu tô gravando e posso enviar para vocês no decorrer da semana, tá certo? Então vamos lá, vamos criar nossa consulta agora para criar os templates, os modelos. E aí eu vou utilizar aqui a tabela de template. Executar. O José falou que acabou de chegar, olha aí. Bem-vindo, José. Ok, então aqui essa consulta, ela traz aqui os meus modelos. E aí eu vou tirar aqui alguns campos, deixar ela bem simples para a gente poder utilizar depois dentro do sistema. Eu vou tirar aqui o campo ID e vou tirar o campo mensagem. E dentro da barra de ferramentas eu gosto sempre de limpar um pouco a grid para não ter botões excessivos. Eu vou tirar aqui também os botões do centro da consulta, para ela ficar um pouco mais limpa. Ok. E aí a gente depois faz a ligação aqui com o formulário para poder fazer a atualização ali direto da grid. Vou desabilitar também aqui os módulos de detalhe, resumo e gráfico, que não vão ser necessários aí. E vamos criar o formulário. Como eu criei ela individual, percebam que ela não veio com o link do formulário. Para fazer o link eu tenho que criar o formulário e fazer o link manualmente. Então é uma vantagem também de criar grid e formulário com a criação expressa. Então no formulário a gente vai trabalhar aqui um pouco mais, a gente vai
precisar dele para criar os modelos, né? Então a gente tem aqui assim, e ele não reconheceu aqui o meu HTML, porque eu vou ter que fazer uma alteração aqui nesse campo que eu vou mostrar para vocês. Então, primeiro eu vou fazer aqui na parte de blocos, layout, blocos. Eu quero colocar esses labels aqui acima dos campos, para ele ficar com um pouco mais de espaço. Então, ele tem aqui os labels, ele vem default aqui ao lado, vou colocar acima, ok? Então, nessa modificação, ele vai deixar os labels acima. E aí, vou trabalhar aqui os tipos de dados. Nesse campo mensagem, ele precisa digitar a mensagem. Então, a gente tem um tipo de campo chamado HTML. A gente tem o HTML imagem, que foi o que a gente usou há pouco, e a gente tem o HTML editor, o editor HTML, que ele disponibiliza um editor HTML para você, e aí ele já reconhece lá o HTML. A gente tem dois tipos de HTML, tem esse aqui que é o mais tradicional, e a gente tem um novo. E aí, para adicionar esse novo, a gente pode adicionar aqui dentro da configuração do formulário. Ele tem uma flagzinha aqui, usar template do editor HTML, sim. Que aí ele disponibiliza vários templates. Então, ele vem aqui já um template mais moderninho. Deixa eu só aumentar um pouco também a largura aqui desse formulário. Eu acho que 600 pixels vai ficar ok. Para ele ficar um pouco mais largo. Não, um pouco mais. Ok, já fica melhor assim. Então, a gente tem aqui o nome do template, o assunto e a imagem, a mensagem, né? Que aí você vai utilizar aqui você está utilizando o campo HTML, e aí você pode incluir aqui uma imagem, pode incluir links. Então, é bem dinâmico. E aí, a gente vai utilizar também variáveis. Então, eu quero, por exemplo, pegar automaticamente a variável nome e a variável e-mail. Então, a nome eu já deixo aqui no meu template. E aí, eu vou fazer uma ajudazinha aqui embaixo para a pessoa que estiver criando o template possa saber que nome e e-mail são duas variáveis que podem ser substituídas por e-mails dinâmicos, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, para criar uma ajuda, né? Aqui embaixo, eu quero criar uma ajuda aqui dentro do formulário. Eu faço sempre através de campos. Eu acho que essas opções de trabalhar com os campos são muito boas. Então, vou criar um campo tipo texto, vou botar aqui ajuda. Ajuda. Então, esse campo ele não vai fazer nada. Ele vai estar um campo lá solto, ajuda. Então, o que é que eu vou fazer aqui com ele? Eu vou colocar ele como label, campo label, que aí ele fica só para leitura. E vou atribuir para ele um valor, utilizando aqui os eventos. E aí, vou aqui no evento onload. Deixa eu ver se eu copiei aqui só para não ter que digitar. Copiei, tá aqui. Só para dar uma dica ali para o usuário. Campo ajuda, e aí no ScriptCage a gente escreve campos, isso aqui é o campo, né, que eu criei, ajuda, igual a essa mensagem aqui. E aí só isso mesmo, só para ele mostrar essa mensagem aqui embaixo. E aí, como você está aqui dentro do evento, você pode fazer um HTML, colocar imagem, isso aqui é aberto, né? Pode abrir aqui uma tag HTML e fazer isso de uma forma mais elaborada. Aqui eu só quis colocar essa informação para o cliente ver, quando eu estiver fazendo aqui o modelo, ver como é que pode trabalhar com as variáveis. Então, é isso. A gente pode criar aqui um novo modelo, e aí vai colocar aqui uma imagem, o nome da mensagem. Eu já tenho aqui 2 mensagens cadastradas, ok? É só isso que a gente precisa aqui. Eu posso esconder também esse campo ID. Vim aqui na edição de campos, vou colocar o e-mail como obrigatório. Nome, mensagem... Não, aqui não tem e-mail, tô viajando. Vou só tirar o ID mesmo. Pronto, para ficar mais limpinho. E aí tá pronto o nosso formulário. Então, já terminamos aqui o nosso módulo de modelos. E agora a gente vai para o último módulo, que é o módulo de envio, que é onde de fato eu vou conseguir fazer todo o processamento para o envio dos e-mails. E aí essa é a aplicação
mais complexa aqui do nosso seminário. E aí essa aplicação vai ser uma aplicação de controle, certo? Deixa eu ver aqui, é uma pergunta do Raxo Dias. Eu posso criar um banco em Postgres e usar o mesmo sistema somente mudando a conexão? Provavelmente sim. Acho que o Postgres tem uma estrutura bem parecida. Alguma coisa que tiver de trocar, o script-case vai soltar lá o erro, você pode... Porque o script-case trabalha bem com essa estrutura de você trocar de banco. Quando eu enviar o projeto para vocês vão precisar importar e vir aqui na parte de editar conexão para colocar a conexão de vocês. Então, tentar conectar com o Postgres, tem na mesma estrutura de tabelas, principalmente nomes, né, de campo. Se os nomes dos campos estiverem ok, então vocês podem trabalhar de boa lá. Faz o teste, qualquer coisa, fala aqui com a gente.